isso. Aí Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, era considerado um ato de generosidade um homem rico dar 1/5 da sua riqueza para os pobres. Já era considerado um ato de grande generosidade. Zaqueu, ao encontrar com Jesus, ele disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens. E tem mais: se em alguma coisa eu defraudei alguém, segundo a lei local, ele tinha que devolver a parte que ele tomou e mais 20%. Zaqueu disse: negativo, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus, olhando para a multidão, e disse: hoje chegou a salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é um dos encontros lindos, o encontro da salvação, ou seja, que Jesus teve com Zaqueu. Cada um de nós aqui presente nessa noite tivemos o nosso encontro, ou seja, nós não encontramos Jesus, Ele nos encontrou. Quem estávamos perdidos éramos nós, e Ele nos achou em situações as mais inusitadas possíveis. Talvez Jesus te encontrou numa praça, talvez Jesus te encontrou através de alguém entregando um folheto, talvez Jesus te encontrou no hospital, acamado ou visitando alguém, e lá dentro alguém lhe ministrou a palavra, ou até mesmo saindo de uma balada, deprimido, triste, a noite foi até boa, mas você vai voltar para casa com aquela tristeza que você entrou, e alguém lhe ministrou a palavra. Ou seja, no meu caso, Jesus me achou no pavilhão 9 da casa de detenção, um dos maiores complexos penitenciários da América Latina. Mas deixa eu trazer algumas narrativas edificantes para a sua vida. Eu tive eu fui lançado dentro do submundo do crime, movido por um sentimento de vingança, porque o diabo só quer uma razãozinha boba, e movido por um sentimento de vingança, eu fui projetado para dentro do submundo do crime, em meados da década de 90, com apenas 13 para 14 anos, já era considerado um indivíduo de alta periculosidade. Com 14 anos, eu já tinha perdido a conta dos homens que Satanás me usou para poder derrubar, homens piores do que eu. E na época eu me orgulhava e batia no peito dizendo: eram homens piores do que eu. E hoje eu reconheço a minha miséria, hoje eu reconheço que não sou nada, mas Jesus é tudo na minha vida. Observe, fui projetado para o submundo do crime. Cresci dentro de uma das maiores favelas do estado de São Paulo, onde a violência e onde a lei do mais forte prevaleceria. E ali fiquei na prática do tráfico de droga, na prática de assalto, na prática criminosa, durante dos 14 até os 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, já era um dos criminosos mais conhecidos do estado de São Paulo. As pessoas meneavam a cabeça e diziam: chega aos 18, mas dos 18 não passa. Mas o que eles não sabiam é que existia um decreto de Deus sobre a minha vida. E quando existe um decreto de Deus sobre a vida de alguém, as pessoas podem menear a cabeça, pode olhar de soslaio, pode dizer: prepara a sepultura, prepara o caixão e prepara a vela. Vai ficar preparado, porque Deus vai fazer a sua obra. As mamães que estão comigo aqui nessa noite adorando a Deus, crê que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele é suficientemente poderoso para fazer na vida do teu? Então não aceite palavra contrária, porque elas estão sendo quebradas nessa noite pelo poder dessa palavra. E as pessoas diziam para minha mãe: não pode chegar aos 18, mas dos 18 não passa. Era um indivíduo de alta projeção, a despeito da pouca idade, temido no submundo do crime. E numa mega operação entre polícia civil, polícia militar e a rota do estado de São Paulo, eu fui preso em meados da década de 90. E eu estava parado naquele paredão daquela comunidade, meus irmãos, e eles fizeram uma meia lua em volta de mim. E o tenente da rota, o tenente da militar e o delegado da polícia civil discutiam qual deles iriam me executar. A intenção deles não era me levar para o presídio. A intenção clara deles era me executar. Só que antes de chegar nesse ponto aqui, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. E mesmo desconhecendo o poder dessa palavra,
e mesmo não estando ciente da grandeza da mesma, e que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque quando o Senhor libera a palavra, o cumprimento dela é certo, para a glória de Deus. Isaías disse com muita propriedade que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam mais, mas regam a terra e a faz produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, sem antes prosperar naquilo pelo qual eu a enviei. A palavra já está prosperando nessa noite para a glória de Deus. Antes de chegar nesse paredão, diante dessa realidade que eu estava vivendo naquele momento, uma manhã como outra qualquer, na atividade do submundo do crime, 2 meninos estavam amarrados a noite inteira para serem executados no dia seguinte. Só o que eu não sabia é que um daqueles meninos, a mãe era crente, e ela passou a noite de joelho diante de Deus, dizendo: Deus, não deixa eles matarem meu filho, porque quando ele ainda estava no ventre, o Senhor me fez uma promessa, e o homem não tem poder, nem o inferno, de aniquilar o poder de uma promessa. Aí eu estou indo entre 9 e 10 horas da manhã, 14 guias penduradas no pescoço, consagrada a linhas de enxus da morte, e eu acreditava que era aquilo que me blindava, que me protegia. Mal sabia que era a mão de Deus sobre a minha vida, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas cego e enganado, eu acreditava que era aquelas guias que me blindavam. Submetralhadora pendurada no pescoço, se alguém tiver algum militar aqui sabe que ela podia ser adaptada para um maior poder de fogo. 2 pistolas, 2 meninos à minha direita, 2 à esquerda, indo executar os 2. A irmã Miriam, uma senhora de idade, estava orando com algumas irmãs naquilo que chamamos de consagração pela manhã. E o Senhor disse: Miriam, minha serva. Ela disse: fala, Senhor, porque a tua serva ouve. A irmã Miriam pensava naquele dia, pastora, que ia receber uma mensagem para entregar para uma daquelas irmãs, mas a mensagem não era para quem estava dentro, a mensagem era para quem estava fora. Sai para fora, eu vou te colocar de frente com um traficante local. Tu vai parar diante dele e vai pedir um abraço. Ele vai abrir a boca para te xingar. Eu vou travar a boca dele, vou travar a metralhadora, travar as pistolas e travar os demônios que estão sobre a vida dele. E quando eu permitir ele abrir a boca, ele vai dizer pode. Tu vai abraçar ele e tu vai dar 14 rajadas de língua. E ela perguntou: Senhor, por que 14? Porque cada rajada que tu der, eu vou explodir uma guia que está no pescoço dele. Porque eu vou começar a mostrar para ele que eu sou maior do que a terra, eu sou maior do que o céu, eu sou maior do que o inferno, e eu sou maior do que os demônios que atuam na vida dele. O teu Deus é maior nessa noite. O nosso Deus é maior nessa noite. Agora, existe um sentimento chamado empatia. Você que está em casa, você que está aqui nesse templo, tente se colocar no lugar da irmã Miriam. Você iria? Tenta se colocar no lugar dela. Porque profeta não faz o que ele quer, ele faz o que Deus manda ele fazer. Profeta não vai para onde ele quer, ele vai para onde Deus manda ele ir. Ser profeta tem implicações diante de Deus e da sua palavra. Mas a irmã Miriam obedeceu, parou diante de mim, abriu um sorriso,
Disse: filho, posso te abraçar? Abri a boca para xingar ela, travou. Eu olhei para a minha direita, olhei para a minha esquerda. Tem gente que acha que pode tocar em profeta. Toca não. Não toca. Se Deus não permitir, você não toca. Domingo agora eu ministrei sobre Jorão, sobre os muros de Samaria, dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, se hoje eu não arrancar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de sobre os seus ombros. Arranca não. Pode ser rei, pode ser quem for, pode ser imperador, pode ser rainha. Em profeta não toca se Deus não permitir. Quando eu consegui falar, eu disse: pode, minha linda. Ela me abraçou, mas ela abraçou com força. A irmã Miriam não era gorda, porque chamar profeta de gorda é um risco danado. Ela era cheia. E ela deu a primeira rajada. E quem foi que disse que crente dá uma rajada e fica todo engomadinho, quietinho? Ela deu a rajada e fez assim, eu fui junto com ela. Magrela, não tinha, só pele e osso. Quando ela deu a primeira rajada, eu fui junto com ela. Mas ela não forçou nada no meu corpo para estourar as guias. Quando ela deu a primeira rajada, pum, estourou a primeira guia. Ela deu a segunda rajada, pum, estourou a segunda guia. Ela deu a terceira rajada, estourou a terceira guia. Ela deu a quarta rajada, estourou a quarta guia. Ela deu a quinta rajada, estourou a quinta guia. Ela deu a sexta rajada, estourou a sexta, a sétima, a oitava, a nona, décima primeira, 12ª, 13ª. Quando ela deu a última, explodiu. Eu senti aquelas peças de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, sintético, escorrendo pelo meu corpo. Eu não sentia mais os meus pés no chão, parecia que eu estava levitando. E ela colocou a boca no meu ouvido e disse: os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro, os que estão à sua esquerda também. Você não morre porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Aí quando Deus diz que não morre, o inferno mata? Quando Deus diz que não morre, o inferno mata? A macumba mata? As organizações criminosas matam? Não. Ela liberou essa palavra. Eu fiquei tão impactado, sem entender, mas eu fiquei tão impactado com aquilo, que eu fui para o barraco e disse para os meninos que estavam guardando os dois garotos, disse: solta eles. Soltaram, eu disse: nunca mais quero ver vocês, tá? Tá bom, sumiram. A oração daquela mãe foi ouvida. A oração daquela mãe foi ouvida. Eu sentei naquela cama e eu escutei os que vieram comigo falando com os que estavam no barraco. Os que estavam no barraco perguntaram para os que vieram comigo: o que aconteceu com ele? Ele não ia matar os meninos? Disse aquela doida da irmã Miriam, parou diante dele, falou umas línguas que ninguém entendeu nada. As guias explodiu e o diabo saiu da vida dele. Não era crente falando, eram ímpios falando. O diabo saiu da vida dele. Porque era tão evidente a ação do diabo sobre a minha vida, mas evidente hoje a presença de Deus sobre as nossas vidas. Aí eu vi um deles dizendo: é melhor ele assim, né? Dizia: é melhor ele assim. Só que os dias foram passando e eu continuei. E agora eu estou numa meia-lua de soldados. E eles estão discutindo entre eles qual deles vão tirar a minha vida. E eu sabia, pastor Isaías, que eu ia morrer. Eu sabia. Por fim a rota ganhou o debate. Me colocaram dentro de um carro descaracterizado. E 3 viaturas fizeram uma escolta desse carro até a 3ª divisão, extremo leste de São Paulo. Uma rua sem saída dentro de um matagal. O soldado tirou a minha algema. O tenente perguntou quantos homens eu tinha matado. Eu disse: nunca matei ninguém, o senhor vai matar um inocente. Ele riu. Eu sabia que eu ia morrer. Não tinha por que dar informação para ele. A minha boca não salivava mais. Eu sentia cheiro de enxofre. O inferno subiu naquele matagal para levar a minha alma para o inferno. Veio um soldado e bateu a escopeta no meu peito e disse: eu não vou atirar na sua cabeça, eu vou atirar nos seus pés, na rótula do seu joelho. Quando chegar na tua cara eu vou dar tanto tiro que se o seu corpo for encontrado, nem tua mãe reconhece. Eu olhei para ele e disse: começa que o sangue está quente. Fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos
Eu vi a irmã Miriam diante de mim dizendo: os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro. Os que estão à tua esquerda cairão e morrerão aqui dentro. Você não morre porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Quando eu vi a visão daquele rosto, quando eu vi, eu desejei voltar no tempo e cair de joelho diante dela e aceitar Jesus. Mas não existe uma máquina do tempo, mas existe um Deus que trabalha dentro do tempo certo. E eu apertava os olhos, pastor Isaías, porque na minha falta de entendimento eu deduzia que a visão estava acontecendo porque os meus olhos estavam fechados. De repente a visão desapareceu e um silêncio dentro daquele matagal. E quando eu abri os olhos, todos os soldados estavam de costa para mim, com as armas baixadas, e diante do primeiro carro caracterizado da rota que entrou naquele matagal, estava um carro branco, 2 seres vestidos de branco dentro do carro. Eles olhavam para mim, sorriam, e eles falavam dentro do carro, e eu ouvia no meu ouvido dizendo: você não vai morrer porque ele tem uma grande obra na sua vida. Você não vai morrer porque ele tem uma grande obra na sua vida. Você não vai morrer porque ele tem uma grande obra na sua vida. Quando eu contei esse testemunho no pavilhão 9 da casa de detenção, na época existia 4 facções criminosas, nenhuma delas digna de menção sobre esse altar, que viviam juntos e se matavam constantemente. O chefe delas diziam assim: eles estavam de costa, com as armas baixadas. Por que você não embreou dentro do mato e não fugiu? Eu disse: porque eu estava pego pelo anzol dele. Ele me paralisou. O tenente se virou e disse: suspenda a execução, porque temos testemunhas oculares. Vieram, me algemaram, não me colocaram mais dentro do carro descaracterizado, me colocaram dentro da viatura da rota. Entrou um soldado à minha direita, outro à esquerda. Um assumiu o volante, o tenente sentou no banco do passageiro, se virou para mim, me puxou. Depois que manobraram os carros, que saíram todos eles de ré, o carro branco saiu, olhou da placa aos olhos do tenente, subiu uma rua, e aquele carro branco naquela madrugada desapareceu diante dos nossos olhos. O tenente me puxou e disse: se você nunca disse a verdade na tua vida, diga hoje, você é filho de crente ou crente desviado? Eu disse: nem filho de crente, nem crente desviado, mas a irmã Miriam falou que eu não vou morrer porque Deus tem uma obra na minha vida. Ele disse: eu não sei quem é a irmã Miriam, mas eu sei que você não vai morrer nessa madrugada. Aí me conduziu para o 56DP, o soldado que conduzia a viatura. Ele fungava de tanto ódio e dizia: tenente, o que vimos essa madrugada, ele parou a viatura 3 vezes. Tenente, o que vimos essa madrugada é paranormal, não conseguimos explicar. Porém, se ele for para a cadeia, nunca mais ele sai e perderemos a oportunidade de nos vingar. O tenente na primeira vez disse: conduza o humilhante até o 56DP. Na segunda vez também, na terceira vez, ele olhou para o soldado e disse: se você parar essa viatura mais uma vez, eu te dou voz de prisão, porque Deus mandou levá-lo para a cadeia, e é para a cadeia que ele vai. Quando eu cheguei no 56DP, o delegado deu um sobressalto atrás da mesa e disse: eu não acredito que você está vivo. Os investigadores vieram, me conduziram para a carceragem, e passado um tempo, homens encapuzados entraram dentro da carceragem, fortemente armados, abriram a cela, me algemaram, colocaram um capuz preto sobre a minha cabeça, e andou, até que parou. Só que eu vi barulhos à minha volta. Eu disse: não vão me matar. Quando eu desci do carro, tiraram o capuz, 104DP, zona sul do estado de São Paulo. O delegado olhou para mim e disse: quando a polícia militar ficou sabendo, junto com a Civil, que a rota não tinham te matado, que tinham te conduzido para o meu distrito, orquestraram um plano para invadir o meu distrito e te matar lá dentro, mas lá dentro você não vai morrer. Eu disse: nem lá e nem aqui. Que a irmã Miriam disse que eu não vou morrer porque Deus tem uma obra na minha vida.
Eu não parava mais de repetir isso. Fui para a carceragem. Fiquei 1 ano rodando dentro dos DPs e dentro dos cadeões. E olha a dureza do coração do homem, tentando fugir, cavando túnel, cortando parede de concreto, cortando laje, mas nenhuma das fugas deu certo. E eu me lembro de uma, pastor Isaías, que trabalhamos meses a finco, cortamos o bebedor de aço de uma prisão que era modelo dos Estados Unidos. Tudo era na base da computação. Cortamos, descemos, cortamos a porta que dava acesso ao sistema desse bebedouro. Nos preparamos naquela noite, quando sentamos no meio da cela para discutir a ordem de saída, um senhor de cabelo branco disse: a fuga não vai dar certo. Aí um olhou para o outro e disse: por que não vai dar certo? Disse: por causa dele. E apontou o dedo. Quando ele apontou o dedo, eu pulei em cima dele com uma faca. Aí me seguraram, porque ele está comprometendo a minha moral dentro da cadeia. Isso é inadmissível. Eu disse: por que não vai dar certo? Ele disse: porque eu sou macumbeiro, e o homem lá de cima disse que você não sai por baixo, que você não sai por cima, que ele tem um propósito contigo dentro desse lugar. Eu disse: para de mentira, rapaz. A fuga não deu certo. Fui para a casa de detenção. Quando eu chego na casa de detenção, pavilhão 9, estou na cela chamada RO, Regime Observatório, e os irmãos cantando, e a voz dos irmãos vinha lá do fundo, e aquele louvor maravilhoso entrando no meu ouvido, e eu lembrando da irmã Miriam, lembrando de tudo. Por fim chegou na porta da cela um jovem chamado Renato Batista de Souza. O rosto dele brilhava e havia um sorriso espontâneo nos lábios dele. E eu intrigado: pastor Isaías, como é que alguém pode sorrir num lugar como esse? Eu estou na cidade do crime, casa de detenção, maior presídio da América Latina. Aí ele olhou do guichê e disse: você não lembra de mim? Eu olhei assim e falei: disse, não. Ele disse: eu sou o Renato Batista de Souza. Eu disse: o Renatinho? O Noia? Ele disse: eu era Noia, mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Começou a falar de Jesus para mim, e eu compenetrado, recebendo. Aí em dado momento eu disse: mas Deus é amor? Ele disse: é. Eu não sei nem quantos inimigos eu tenho aí dentro, nem quantos homens eu vou ter que matar para poder sobreviver aí dentro. Como é que eu posso ser crente? Eu vou logo virar sinônimo de fraqueza. Ele disse: negativo. Sendo pois, aí ele leu Provérbios para mim: sendo pois o caminho do homem agradável para com Deus, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Gente, aquela palavra bateu e entrou. Poucos dias depois eu fui para o convívio. Estou na cela com outro companheiro. Estou impressionado com o tamanho daquele lugar, porque eu era um jovem de 18 anos. Primeira noite, como é que você vai conseguir dormir a primeira noite naquele lugar? É improvável. Mas vencido pelo cansaço, lá para as 4 da manhã fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, um homem todo vestido de branco atravessou aquele compensado de aço e madeira que eram as portas da antiga casa de detenção, e veio com o dedo em riste, pastor Isaías, dizendo assim: ó, eu sou o leão da tribo de Judá. 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 E ele tocou entre os meus 2 olhos. Eu dei um sobressalto. Olhei para um lado para o outro, o companheiro dormindo. O dia estava amanhecendo. Eu escutei um barulho de carrinho. Um moço que paga o café da manhã no presídio, a gente chama de boieiro. Eu disse: boieiro, uma atenção aqui na cela número tal. Ele veio até a porta da cela. Eu disse: bom dia, irmão. Ele disse: bom dia. Eu disse: procura um crente. Ele disse: só que vou achar um crente hora dessa da manhã. Eu disse: se vira, tu está para fora da tranca, eu estou trancado. Ele falou: vou pagar o café, depois eu vejo. Chegou na porta da cela um senhor chamado José Menino Pereira de Toledo, matrícula 27.170, há mais de 28 anos preso. Um dos maiores matadores do sistema penitenciário,
mas que se converteu a Cristo e se transformou num homem dócil e amoroso. Andar com o pastor José Menino, de um pavilhão ao outro, levava horas. Um percurso que se fazia em 1 minuto e meio, com ele levava horas, porque todos que vinham ele paravam para conversar, para pedir uma oração. Os diretores paravam para poder abraçar, para poder falar com ele. Era um homem que exalava o amor de Cristo, e era um ser extremamente violento antes de conhecer Cristo. Ele baixou o rosto, brilhando na guichê daquela cela, e disse: filho, o que aconteceu para tu me acordar esse horário? Disse: eu vi um homem de branco que atravessou essa porta e veio com o dedo em risco na minha direção e disse que ele é o leão da tribo de Judá. O que ele mais disse, filho? Eu sou o leão da tribo de Judá. E o que mais? O leão da tribo de Judá. Aí ele sorriu, abriu a Bíblia em Mateus 11, 28, leu, fechou ela, colocou sobre o guichê e citou de cabeça 128 versículos, mostrando quem era Jesus em Mateus, em Marco, em Lucas, em João, em Atos, em Romano, em 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, e foi até Apocalipse. Quando ele chegou em Apocalipse, eu caí com os 2 joelhos no chão e levantei minhas mãos, recebendo Jesus como meu Salvador. Aí saí da cela naquele dia com a Bíblia na mão. Encontrei o William Epps Camacho Marcola. Olhou para mim e disse: você é bandido? O que você está fazendo com essa Bíblia? Eu disse: Jesus entrou na cela e falou para mim que Ele é maior do que o comando. Ele é maior do que o céu, maior do que a terra e maior do que o inferno. Já estava pregando sem saber pregar. Ele com os olhos cheios de lágrimas. Eu não tenho coragem de fazer essa escolha, mas fico feliz porque você teve. Um mês depois eu estava orando dentro da cela. Já fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e estou orando dentro da cela, orando para que Deus me desse graça, sabedoria e entendimento para poder aprender a ler e poder ler a Bíblia. Porque eu vi o pastor José Menino Pereira de Toledo pregando com aquela eloquência, com aquela graça, com aquela desenvoltura, com aquela clareza, e eu queria também. Jesus entrou na cela novamente, dessa vez todo vestido de branco, como da outra vez, mas não com o dedo em riste, mas com as mãos estendidas, pastor Isaías. E ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: eu te dou a palavra da sabedoria, da ciência e do conhecimento. Eu te revelo a minha palavra, eu te preparo durante um tempo nesse lugar, e eu te envio para as nações, para falar do meu amor e da minha grandeza. Isso já era quase 5 da manhã, eu estava orando desde a meia-noite. Levantei, abri a Bíblia, e eu não sei explicar para vocês, mas comecei a ler, a princípio dificultosamente, depois a leitura fluiu, e eu peguei um amor e uma familiaridade tão grande, que eu li a Bíblia de 8 a 10 horas, diariamente, e li ela 57 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Li Jó mais de 200 vezes, Atos dos Apóstolos 230 vezes, Apocalipse eu perdi a conta, eu contei até 300 vezes, depois parei de contar. Fiz um ensino fundamental, fiz um ensino médio, cursei 3 faculdades de teologia. Estou aqui hoje, nessa noite, dizendo: Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. 23 anos de reclusão, 12 anos no regime fechado, 5 anos no regime semiaberto, totalizando 17 anos de reprimenda cumprida, 6 anos e 6 meses assinando carteirinha trimestralmente, totalizando 23 anos e 6 meses, segundo a psicologia e a psiquiatria. É impossível um homem que passou 2 décadas no sistema penitenciário, no momento mais crítico do sistema, em que as facções conviviam junto e haviam assassinatos todos os dias, é impossível que ele seja ressocializado, reinserido no contexto social e familiar. Mas Jesus está acima da psiquiatria e da psicologia. Jesus é o Senhor de toda a terra. Agora, já salvo, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra nos pátios, ganhava vidas, almas, todos os dias. Fui consagrado ao ministério de diácono.
Logo a palavra tornou-se evidente na minha vida, e fui consagrado a pastor. E é um desafio ser pastor dentro do sistema penitenciário. Todo dia é um desafio novo. Eu não consigo resumir o meu testemunho e a minha vivência dentro do cárcere em 1 hora de testemunho, ou em 2 ou em 3, porque foram 2 décadas de história, lidando com as maiores e mais contundentes mentes criminosas da década de 60 até meados da década de 90. E para todos eles eu preguei essa palavra. Para todos eles eu falei de Jesus, e disse com autoridade, com ousadia e intrepidez: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelizei João Acácio da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha. Evangelizei durante muitos anos o Pedrinho, o Matador, o William Herbes Camacho, eram todos meus vizinhos. Que vizinhança boa, né? Passei em 18 penitenciárias de segurança máxima. Em todas elas preguei o Evangelho. Em todas elas falei do amor de Cristo. Em todas elas ganhei alma, os formei, estabeleci igreja, e depois era transferido e começava tudo de novo para a glória de Deus. Testemunhos de cura, de libertação, de transformações eram diários. Desafios e testes também. Eu quero contar um para vocês. Entramos uma vez na cela com um dos maiores assaltantes de banco do estado de São Paulo, que eu ganhei para Jesus. Entrou na cela de um comparsa dele para fazer uma ligação. O comparsa dele ficava me olhando de cima e embaixo, dizendo: "Você é o pastor Roberto da Costa, né?" Eu disse: "Sou." "Ah, tá." Aí quando o companheiro dele fez a ligação, que é meu irmão agora em Cristo, ele pegou o telefone, pastor Isaías, e deu na minha mão e disse: "Se o guarda, pastor, entrar aqui agora e perguntar de quem é o telefone, o que o senhor diz?" Eu olhei para ele: "Eu vou dizer que é meu." "Mas o senhor está mentindo, o senhor é pastor, o senhor não pode mentir." Eu disse: "Verdade. Mas se eu disser que é seu, você sobe para o castigo, passa 30 dias. Quando você descer, se Deus permitir, você arranca a cabeça dos meus ombros. Se Deus não te permitir, eu perdi a moral e a autoridade para pregar o evangelho a homens que eram iguais a mim. Então eu prefiro dizer que é meu e subir e pagar os 30 dias lá em cima orando e dizendo como Davi: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque na mão dos homens não há misericórdia." Sabe por que ele fez isso? Porque ele era sobrinho do saudoso Carlos Apolinário, um dos maiores evangelistas do estado de São Paulo, e era conhecedor da palavra, e queria me testar. E depois do teste eu olhei para ele e disse assim: no presídio, um pastor, primeiramente, ele é um homem e deve agir como homem. Segundo, ele é preso e deve respeitar as normas estabelecidas internas dentro do presídio. E terceiro, ele é lavado e remido no sangue de Jesus. Então era um desafio constante, mas ver almas todos os dias levantando a mão e recebendo Jesus como Salvador. Aí a sociedade diz aqui fora, pastor Isaías, é fácil ser crente lá dentro. Fácil ser crente aqui. Lá dentro é guerra constante. Ah, mas ser lá dentro é uma coisa, e aqui fora? A maioria deles permanece firme para a glória de Deus. São pastores, são pais, são evangelistas. Um deles se transformou no assessor do governador do estado de São Paulo. Outros são pastores de campo, outros são pastores locais, outros são exímios pregadores da palavra. Pastor Juliano Fraga hoje é um dos maiores escatólogos do Brasil.
porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você percebe a grandiosidade dessa palavra? Fui discursar como preso na cidade judiciária em Campinas. Quem conhece a cidade judiciária aqui em Campinas? Eu não sei se ainda existe. Escolheram um preso para poder discursar para procuradores federais, para promotores, juízes e advogados. E o meu nome foi citado. Eu disse, eu vou. Aí falou a psiquiatria, falou a psicologia, falou o diretor-geral, o diretor de segurança, falou a FUNAP. Agora vamos ouvir o reinducando Roberto da Costa. Parecia uma sala de audiência. Eu olhei para o doutor Alex, o procurador que conduzia a sessão, e disse, eu posso tirar o microfone daqui para ficar mais à vontade? Ele disse, pode, Roberto. Eu estava vestido com uma calça amarela, pastor Isaías, e um jaleco amarelo. E todos bem vestidos naquela sessão. O garçom que estava servindo água estava impecável. E eu fiquei tão constrangido com aquela cena que eu pedi para ir no toalete. Aí o garçom me acompanhou. Eu disse, tu não vai entrar não, né? Ele disse, vou não. Eu entrei dentro do toalete, dobrei meu joelho e disse, Senhor, o que eu vou dizer para esses homens e para essas mulheres? Eu estou espavorecido com a opulência do ambiente. E todos que falaram antes de mim, falaram fluente de forma persuasiva, Senhor. O Espírito Santo entrou dentro daquele banheiro e disse para mim, a pessoa mais importante dessa sessão ainda não falou, porque você é o único que tem o meu Espírito. De todos que falaram, você é o único que tem o meu Espírito. Você está entendendo a importância que você tem e o poder que está sobre a sua vida? Arranquei aquele microfone e comecei a falar. Fui até o quadro e disse, a psiquiatria classificou essa porcentagem aqui dentro do sistema penitenciário, que são os facciosos e os quadrilheiros, de irrecuperável. Só que o doutor Mário Ottoboni escreveu um livro dizendo que ninguém é irrecuperável. O Estado é incapaz de fornecer a medicação correta para restabelecer o indivíduo e ressocializá-lo e incluí-lo no contexto social e familiar. E comecei quebrando a psicologia, a psiquiatria, diretor de segurança, diretor-geral. Aí entrei na Escritura Sagrada. Quando eu entrei na Escritura Sagrada, eu disse uma mulher, por nome Maria Madalena, que era uma meretriz, com tamanha envergadura naqueles dias, que conhecia o olhar dos homens e conseguia identificar a malícia, a repulsa e o desejo. Quando o olhar dela se cruzou, Douglas, com o olhar de Jesus de Nazaré, ela ficou intrigada. E eu esperei eles absorverem a palavra, porque ela não conseguia decifrar aquele olhar. Não era um olhar de repulsa, como os fariseus olhavam para ela. Não era um olhar malicioso e nem a desejando e nem a repudiando. Era um olhar que enchia a alma dela de amor. Maria Madalena teve um encontro com Jesus e se transformou numa das figuras femininas mais proeminentes do primeiro século da igreja cristã primitiva. Só um olhar de Jesus. Senhores e senhoras, eu disse naquela audiência, eu tenho ganhado centenas e milhares de homens para Cristo. Não mais com o olhar dele, mas com a palavra viva dele. E esses homens têm sido transformados de dentro para fora, pelo poder da sua palavra. No dia 10 de 10 de 2010, eu saí de liberdade. E eu fiquei algumas horas parado de frente ao presídio, olhando para dentro dele, pastor Isaías, e dizendo assim: nada aqui fora vai me parar. Nada aqui fora vai me parar. Tristeza,
o não, a porta fechada, o meneio de cabeça, a desconfiança, o olhar de soslaio, nada vai me parar aqui fora. Cheguei na Barra Funda, eu não sabia acionar o bebedouro, mas eu sabia quem eu era em Cristo Jesus. Quando me viram na região onde eu comandava o tráfico, eles ficaram assustados e mandaram alguns garotos perguntar para mim se eu queria a boca de volta. Eu disse: a única boca que me interessa é a de Deus. Eu sou crente lavado e remido no sangue de Jesus de Nazaré. Me avaliaram por 6 meses. Depois de 6 meses chegaram a uma conclusão dizendo: ele é crente, ele não volta mais atrás. Ele vai fazer 14 anos agora no dia 10 de outubro de 2024. E nenhum desses anos, e nenhum dia desses 14 anos passou pela minha cabeça o desejo de voltar atrás, a não ser de avançar para a glória de Deus, a não ser de continuar avançando para a glória de Deus. Os desafios são diários. O preconceito, ele existe, e ele se evidencia até no nosso meio, mas nada tem me parado. Abri mão de uma boca na época avaliada em 1,5 milhão. Eles diziam assim para mim: você vai receber 30 mil por semana sem fazer nada, não precisa colocar a mão nas armas, nas drogas e nada. Eu disse: não quero. Fui pregar a minha primeira oferta. Quando eu abri o envelope tinha R$6 dentro, há quase 14 anos atrás. Quando eu abri aquele envelope com R$6 dentro, o diabo falou em voz audível: isso é o que a igreja, isso é o que os crentes, o evangelho e Cristo tem para você. O que eu tenho é infinitamente maior. Eu levantei o envelope para o céu, disse: eu sei que tu é mentiroso. Me dê sabedoria para transformar 6 em 12, 12 em 24, 24 em 48, 48 em 96, Senhor. E de lá para cá Ele tem me dado a habilidade de multiplicar o que me vem às mãos. E nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Pastor Isaías disse: pastor, quanto que eu tenho que dar para o senhor? Eu disse: não se preocupa, eu vou, eu prego, eu testemunho, ganhamos almas e o nome do Senhor é glorificado. Faça por mim o que Deus colocar em seu coração. Eu ensinava isso dentro da casa de detenção. Sabe o que os irmãos falavam para mim? Pastor, o senhor fala isso que o senhor está aqui dentro. Aqui o senhor não paga água, luz. Aqui o senhor não paga o seu quartinho. Mas eu quero ver lá fora. Fazem 14 anos que eu prego. Não tem uma igreja no Brasil para dizer: o pastor Roberto me cobrou tanto para vir aqui. Não tem uma no Brasil para dizer isso. Pastor, e como tem sido a sua subsistência? Ele não me tem deixado faltar nada. É um desafio diário. Depender de Deus não é para qualquer um, é para quem conhece a Deus. Nunca fui tendencioso. Eu vou apresentar meu material para vocês, mas eu não sou tendencioso. Gente, me ajuda que meu carro está na reserva, meu tanque eu enchi para vir para cá. Me ajuda porque eu estou passando necessidade. Na minha casa tem abundância de pão. Sabe o que o filho pródigo disse, Douglas? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser filho, mas faz-me como dos teus jornaleiros. Pai deu um tapa no peito dele e disse: quem é filho nunca será servo. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Deus tem o melhor para você nessa noite. Essa noite é noite de milagre nesse lugar. Essa noite é noite de quedas de muralha. Essa noite é noite de entrega para a glória de Deus. Essa noite é a noite que Ele escolheu trabalhar em você de dentro para fora, para evidenciar a grandeza dEle sobre a sua vida. Aonde está a primeira alma que quer receber Jesus como Salvador nessa noite?